Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês a batalha completa entre Degel de Aquário versus o dragão marinho Unity e Serafina, que também é um receptáculo de Poseidon. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Degel finalmente encontra o poder do legado de Poseidon, porém ao se aproximar ele vê uma mulher, e então o cavaleiro começa a negar o que estaria acontecendo. Ele reconhece aquela pessoa, porque justo aquela mulher estaria neste lugar. Serafina, esse era o seu nome. A alegria de seu olhar era como raios de sol que iluminavam Bluegrad, mas por que Serafina estaria agora naquele local, no templo de Poseidon? Degel se pergunta como isso aconteceu, logo agora que Unity morreu. O cavaleiro não deixara que a irmã de seu amigo, a pessoa que Unity mais queria bem, fique naquela situação perigosa. Degel concentra seu cosmo e pensa em libertar Serafina, porém de repente uma voz diz: "Não te atrevas, Aquário." O cavaleiro se assusta e é atacado por vários corais. Seu corpo fica imobilizado e ao fundo vemos alguém trajando uma escama, a vestimenta dos marinas de Poseidon. O marina dizia: "Não deixarei que a toque." O inimigo se revela, ele era o dragão marinho, um dos 7 generais marinas de Poseidon. Degel entende a situação e diz que finalmente um dos servos de Poseidon apareceu, assim como ele esperava. O cavaleiro nunca havia imaginado que poderia evitar uma luta contra as forças do deus dos mares. Porém o dragão marinho diz para o cavaleiro não se apressar. Ele queria fazer uma proposta para Degel, para que possam unir suas forças. Em troca, ele receberia o legado de Poseidon. O general marina pede que Degel o ajude a libertar a alma de Poseidon do selo de Atena, para que assim o seu senhor ocupe o corpo daquela mulher Serafina, e assim reviva totalmente, e então reinaria sobre a terra. Degel fica furioso com essa proposta e pergunta se Dragão Marinho perdeu totalmente o juízo. O cavaleiro jamais aceitaria uma proposta como aquela, e por isso ele jamais deixará que o marina utilize o corpo da irmã de Unity, o seu melhor amigo. Degel consegue se livrar dos corais que estavam o prendendo, e rapidamente o cavaleiro consegue desferir um golpe. Ele soca direto o rosto do dragão marinho. E com isso, o capacete do marina cai no chão, e para a surpresa de Degel, o dragão marinho era seu próprio amigo Unity. Ele diz que Degel devia ajudá-lo, essa foi sua promessa. O cavaleiro diz que aquilo não seria possível. Ele pensou que Unity tinha morrido quando Radamantes atravessou seu corpo com o punho. A ferida na testa de Unity, causada pelo golpe de Degel, se cura com seus corais. O amigo de Degel regressa como o marina de Poseidon e ele tem uma perigosa proposta. Degel, unamos nossas forças. O cavaleiro diz que era para o seu amigo estar morto, como agora ele se tornou o marina, mas o que o aquariano realmente não entende é como Unity está tratando sua irmã. Ele não crê que seu amigo deixará que Serafina se transforme em um instrumento de Poseidon. Porém essa era a triste realidade. O amigo de Degel irá transformar sua própria irmã no receptáculo de Poseidon, o deus dos mares. Degel tem uma última pergunta: se Unity amava tanto sua irmã Serafina, por que agora ele seria capaz de fazer aquilo? E o marina de Dragão Marinho revela que aquele é o desejo de Bluegrad. Ele acredita que será magnífico sua adorada irmã governar a terra como Poseidon. Sem dúvidas, ela estaria muito orgulhosa dele. Degel não suporta tais palavras e chama Unity de maldito. Unity pede para que Degel o ajude, pede para que o cavaleiro faça isso por Bluegrad, pelas promessas que eles fizeram quando eram crianças. O marina controla os corais que trazem uma ânfora. Degel fica surpreso com tudo aquilo e entende o que era aquele objeto. Unity diz que sim, o cavaleiro está certo. Aquela urna é a ânfora de Atena, onde está selada a alma do deus dos mares Poseidon. E como Degel é um cavaleiro de ouro, seu amigo acredita que seria fácil para ele remover o selo de Atena. Porém ele chega à conclusão de que isso parecia tão óbvio que nem seria necessário dizer em palavras.
era aquilo que os cavaleiros de Atena buscavam. Foi para isso que eles vieram. Para enfrentarem o exército de Hades, eles precisariam do oricalco, o glorioso oricalco de Poseidon, aquele que o Senhor dos Mares impregnou com o seu poder divino. Unity entregará para Degel se o cavaleiro libertar Poseidon da ânfora. Ele diz que nunca mentiria para Degel, então o cavaleiro deveria fazer aquilo por serem amigos. Porém, o aquariano está exalando ódio e se recusa a fazê-lo. Esse ato que permitiria que um deus pisoteie a alma de Serafina, ele nunca fará nem como cavaleiro nem como amigo. Degel nunca irá escutar as besteiras de Unity. Porém, o Marina diz que isso é o que o cavaleiro pensa. Sendo assim, ele fará Degel escutá-lo à força. De repente, os corais começam a crescer e capturam Degel. Unity diz que o coral atuará como a estrutura do corpo de Degel, operando seus nervos e músculos. Sendo assim, ele controlará por completo o cavaleiro. Degel fica perplexo e o seu corpo se move por conta própria. E assim Unity ordena para que o cavaleiro desfaça aquele selo. Degel, sem controle algum de seu corpo, vai em direção da ânfora. E naquele ritmo, ele acredita que infelizmente será ele quem libertará o Poseidon. Unity diz que era de se esperar que um cavaleiro como Degel resistisse tão bravamente aos seus corais, mas em breve chegaria ao seu limite e eles iriam ressuscitar Poseidon. Porém, em questão de segundos, Degel congela os corais, que o forçou a se aproximar da ânfora, e assim eles se quebram em milhares de pedaços. Unity não esperava aquilo e fica chocado com o acontecido. Degel dizia: "Você está fazendo isso com sua irmã e chegou ao ponto de matar o seu próprio pai. Até onde mais você vai cair, Unity? Até onde mais?" Degel aumenta o seu cosmo e, cheio de lágrimas nos olhos, dispara um golpe. Ele atacou com o seu pó de diamante o seu grande amigo, que agora está totalmente mudado. Em sua cabeça, ele pede para que Unity se lembre de um momento, aquele momento em que os flocos de neve caíam quando eles eram crianças. Degel ataca, desejando que seu amigo desperte, porém as promessas de quando eram crianças estão totalmente congeladas. Seu pó de diamantes foi repelido e Unity diz que não está caindo, muito pelo contrário, ele subiu muito mais alto ainda. E assim é revelado o motivo do ataque do cavaleiro ter sido repelido. Um tridente gigante destruiu parte do teto e defendeu Unity. Degel não acredita no que seus olhos veem. Unity começa com um discurso. Ele fala que desde o princípio, o povo de Bluegrad tem sido a nação mais destacada da face da Terra. Degel continua admirado com o acontecido. Quem controlava o tridente que bloqueou o seu ataque era a gigantesca estátua de Poseidon, que, por incrível que pareça, estava se movendo. Unity pergunta se seu amigo pode ver toda a sua grandeza, a sabedoria do mundo que se encontrava no arquivo subterrâneo de Bluegrad, o grande poder de Poseidon que ainda continua os protegendo. Unity diz que dará para ele um uso correto e um sentido para tudo isso. O seu infinito conhecimento foi o que outorgou o grande poder de Poseidon. Unity se declara como a perfeição. A sabedoria e o poder controlarão aquele mundo. O Marina profere tais palavras, enquanto estava sobre os ombros da estátua de Poseidon. Degel então desabafa e diz: "Sabedoria e poder, está dizendo que foi graças a isso que você se perdeu, Unity." E o Marina responde que foi apenas depois de entender essas coisas que ele conseguiu se afirmar. Depois de tudo isso, um sujeito como você, que veio de fora, não é capaz de entender o meu sofrimento e jamais irá conseguir. Assim ele utiliza o poder do pilar sagrado, onde tufões descem do céu, feito de mar, e atingem o Cavaleiro de Ouro. Unity diz que não matará Degel, isso porque ele deve realizar seu sonho, libertando Poseidon da ânfora de Atena. Porém, o corpo do aquariano ainda sofrerá alguns arranhões. Mas o inesperado acontece e o Marina se assusta. Unity fica simplesmente sem palavras. O tufão que atingiu Degel se congela até o céu feito de mar em questão de segundos. O cavaleiro pede para que Unity o perdoe por não ter percebido e visto aquela angústia que levou seu amigo à ruína.
por não ser capaz de entender seus problemas. O gelo se quebra e Degel se revela. E como o amigo aquariano não pode deixar passar a pessoa que Unity se tornou agora. Seu amigo matou seu próprio pai com suas próprias mãos, sacrificou sua própria irmã e quer acabar com todo o mundo. Degel diz que assim como ele, Unity não prometeu nenhum banho de sangue para Bluegrad. A promessa foi para que Degel se torne um cavaleiro e para que Unity se torne o senhor de Bluegrad, e que juntos seriam um ponto de conexão de Bluegrad com o mundo, da mesma forma que a Cruz do Norte une as partes separadas. Degel então dispara sua execução Aurora, um ataque mortal repleto de sentimentos. Porém a estátua gigante de Poseidon defende o Marina. Unity diz que aquela técnica não iria funcionar diante do poder de um deus. Porém aquele poder de Degel conseguiu congelar grande parte do oceano que estava sobre eles. Unity então entende que aquele era o objetivo do cavaleiro desde o início. O cavaleiro diz que é duro para ele ver seu amigo em uma situação tão melancólica. Ele o libertará do poder dos deuses. O mar congelado está cheio de estalactites e nesse momento elas caem sobre a estátua de Poseidon, que é totalmente destruída. Unity fica surpreso com tudo aquilo. Ele acredita ser impossível. Será que Degel irá esmagar o poder de um deus? Esse era o chamado poder de cavaleiro. Degel agora era diferente daquele menino. Por que ele voltou tão forte? E o cavaleiro de Aquário responde que foi porque ele prometeu. Ao que parece, Unity foi derrotado e o templo em que se encontrava estava bastante destruído. Serafina, que estava dentro de uma esfera de água, feita pelo poder do oricalco de Poseidon, se aproxima de Degel. O cavaleiro fica triste, pensando por que mantiveram Serafina trancada assim em um lugar como aquele. Apenas para ser um instrumento do deus Poseidon, o que irá acontecer quando ela souber das ações de seu irmão e também da morte de seu pai. Degel imaginava se ela sofreria muito quando despertasse, porém quando ele toca seu rosto, o cavaleiro percebe. Ele grita para que Serafina abra seus olhos, porém nada acontece. E assim Unity diz que tudo aquilo seria inútil, sua irmã já teria morrido por causa de uma doença. Não adiantava o quanto amava aquela terra, ele não poderia dar um futuro àquele lugar, por mais que tentasse. Assim Unity sentiu inveja e repudiou o mundo inteiro, e por isso ele pensou em obter o poder de Poseidon, e para isso ele deveria se apoderar do mundo. Degel diz entender os motivos de seu amigo perfeitamente. Unity diz que faria qualquer coisa para obter o poder de Poseidon. Então Degel fica com medo do que Unity fará e grita para que ele pare, mas ele apenas queria agradecer. Ele diz obrigado para Degel. Unity se alegra que foi o seu amigo que o deteve, e assim ele permanecerá em Bluegrad ao lado de seu pai e de sua irmã. O ex-marina pega o oricalco e diz para Degel levar aquilo até o santuário de Atena, o oricalco em que se encontra o poder e a essência de Poseidon, o que permite que os restos da decaída Atlântida, que repousa no fundo do mar, mantenha seu esplendor por muito tempo. Aquele é o cristal de energia. Degel pergunta se seu amigo está certo daquilo, e Unity diz que está tudo bem, afinal seria para a deusa Atena. Ele pede para que usem corretamente para o bem da Terra, e assim ele confia a Degel o futuro da Terra e de Bluegrad. Porém, de repente, uma cobra feita de energia morde o oricalco e o arranca da mão de Unity. Os dois amigos ficaram chocados com o acontecido. Era Pandora, a líder das tropas de Hades. Pandora diz que isso sim é uma lástima, um cavaleiro e um marina juntos, mas o oricalco seria para o exército de Hades. Ela diz que aquele nível de energia é sedutor e seria um desperdício isso cair nas mãos de Atena. Unity pergunta para Pandora o que ela iria fazer, e a serva de Hades joga o oricalco no chão e o destrói com seu tridente, dizendo que eles obrigaram ela a chegar naquele ponto. Unity não acredita no que Pandora acaba de fazer. Ele pergunta se ela sabe o que fez. Aquele oricalco concentrava o poder do próprio Poseidon, e agora que está quebrado, em breve o poder do deus se dispersará. Sendo assim, Serafina começa a encarnar o poder de Poseidon, e do nada ela começa a ser revestida pela escama do deus. Além de conseguir também o seu tridente, a irmã de Unity se torna agora o deus dos mares.
Pandora não acredita no que vê e ela se pergunta o que é aquele magnânimo cosmo que pôde sentir naquela mulher. O que significa isso? Unity diz que não esperava aquilo. Por muito tempo, o oricalco emanava poder para o corpo de sua irmã. Ao quebrar o oricalco, o poder de Poseidon que havia sido direcionado para sua irmã começou a se dispersar e agora irá destruir completamente Atlântida no fundo do mar. E não apenas fará isso, esse poder também irá destruir a superfície com enormes inundações, usando sua irmã para isso. Pandora fica arrependida e diz que não poderia permitir a destruição da superfície, isso afetaria os planos do Imperador Hades. Ela não deixará que termine assim e tenta atacar Serafina, porém é inútil, ela agora possui o poder de um deus. Serafina, apenas com um movimento de mão, joga Pandora para longe, utilizando também o seu poder sobre as águas do mar. Unity fica frente a frente com sua irmã e ele sente o poder do deus Poseidon e assim não consegue mexer o seu corpo. Ele entende que aquelas são as consequências de seus erros por ter se tornado dragão marinho. Essa seria sua recompensa, ser julgado pelas mãos de Poseidon e ao mesmo tempo de sua irmã. Quando estava prestes a ser morto pelo poder de Poseidon, Degel entra na frente e salva seu amigo congelando toda a água que o iria atingir. O cavaleiro pergunta se seu amigo está bem e Unity diz que sim. O aquariano não quer que ele se preocupe, mas ele teme que apenas aquilo não será o suficiente. E já que Unity foi o dragão marinho, ele não saberia de algum meio para acalmar Poseidon. Seu amigo responde que sente muito, mas não saberia de nada. Ele é um deus malvado e a única coisa que os humanos podem fazer é esperar com que ele se acalme. Degel chega à conclusão de que nesse caso ele tem apenas um plano ao qual recorrer. Degel quer que Unity leve o que restou do oricalco até o santuário. Certifique-se de entregá-lo diretamente a Atena, diz o cavaleiro. Unity não quer acreditar no que o seu amigo está prestes a fazer. Degel diz que deterá a inundação de Atlântida e deterá também Serafina. Unity não quer deixar o seu amigo, mas Degel pede para que ele entenda que o oricalco é uma peça essencial para a salvação da Terra e influirá na Guerra Santa. Além disso, ele não permitirá que a morte de Cardia tenha sido em vão, e muito menos se perdoaria se Unity morresse. Então o cavaleiro pede para que seu amigo, por favor, faça o que ele diz e corra com todas as forças dali. Corra até a terra, Unity. E assim o Cavaleiro de Ouro, que continha o poder do ataque de Poseidon, deixa a terra nas mãos de seu amigo. Serafina, dominada pelo poder do deus dos mares, faz a água subir cada vez mais, tornando assim muito mais difícil para Degel conter aquele golpe. O cavaleiro imagina que deve estar sendo muito difícil para sua amiga Serafina, estando solitária todo aquele tempo, vendo como seu próprio irmão desmoronava na indecisão devido à sua morte. E assim Degel pede para que Serafina os proteja de agora em diante. Ao tocar o rosto de Serafina, parece que a menina volta à sua consciência. Enquanto isso, Unity corre desesperadamente para sair de Atlântida. E Degel diz que estará observando aquela terra congelada através dos olhos do cisne, a ave que conecta aquela terra com a paz. O poder do Cavaleiro de Aquário, junto com o de Poseidon, congela toda a Atlântida. Degel deixa o futuro do mundo nas mãos de seu amigo e dorme em um eterno esquife de gelo. Gostaram da batalha final de Degel contra Dragão Marinho e Poseidon? Comente aí pra eu saber e obrigado por assistirem esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?